Oi, tudo bem? Bem-vindo a uma nova aula. E hoje vamos fazer uma aula bem avançada. A gente vai falar sobre prefixos. Na verdade, não é uma aula tão avançada, porque os prefixos já aparecem bem no começo, né, no A1. Mas no outro lado é avançado, porque esses prefixos têm 1 milhão de significados, ok? E hoje vou tentar esclarecer a função do prefixo fer, ok? Não é tão fácil, é um pouquinho um desafio, mas vamos lá. Vamos começar, ok? Então, a função semântica do prefixo fer, ok? Vamos lá. O prefixo fer pode descrever o final de um acontecimento ou a execução completa. Por exemplo, die Blume blüht, a planta floresce, ok? E agora você simplesmente coloca o prefixo fer, né? Fica die Blume verblüht, ok? Quer dizer, a planta termina de florescer, ok? Essa é a ideia, ok? Você descreve o final de um acontecimento, ok? Essa é a ideia. Mais um exemplo. Der Mond sinkt hinter den Bergen. A lua afunda por trás das montanhas. Você pode colocar o prefixo fer e fica der Mond versinkt hinter den Bergen. A lua afunda totalmente por trás das montanhas, ok? Uma vez o verbo sinken, outra vez versinken. Então você vê aqui, esse prefixo muda o sentido um pouquinho desse verbo, ok? Sinken, afundar, e versinken, afundar totalmente. Essa é a ideia. Também podemos expressar uma intensificação do acontecimento. Por exemplo, ich bleibe in dem Zimmer. Eu fico no quarto. E a gente também pode falar ich verbleibe in dem Zimmer. Eu permaneço no quarto. É basicamente a mesma coisa e um pouquinho mais intensivo. Mas é geralmente a mesma coisa. Também funciona. Ou aqui mais um exemplo. Ich spüre Angst. Eu sinto medo. Ich verspüre Angst. Eu sinto medo. É basicamente a mesma coisa aqui, né? O prefixo aumenta um pouquinho a intensidade, mas isso aí, ok? Mais um. Ich meide Streit. Eu evito briga. Ich vermeide Streit. Eu evito briga. Então a gente aqui está aumentando a intensidade desse verbo, mas geralmente é a mesma coisa. Der Mann starb. O homem morreu. Der Mann verstarb. O homem faleceu. Okay? Aqui o verbo sterben, né? Coloquei no passado. Okay? E aqui usamos versterben. Okay? No passado, verstarb. Né? Basicamente a mesma coisa. Morreu e faleceu. Né? Mas aumenta um pouquinho a intensidade. Essa é a ideia. Esse prefixo também pode expressar uma ideia negativa, um acontecimento antagônico. Por exemplo, ich achte dich, né? Eu te respeito. Ich verachte dich, eu te desrespeito. Né? Aqui a gente tem o oposto desse verbo. Okay? Essa ideia também funciona com esse prefixo ver. Okay? Só que eu estou mostrando só alguns exemplos. Claro, tem bem mais verbos ainda, né? Com essa ideia. Eu só quero te contar todos os usos que esse prefixo tem. Vamos lá. Também podemos usar para equipar o objeto com algo ou aplicar algo no objeto. Por exemplo, das Gold, o ouro. Ich vergolde das Monument. Eu douro o monumento. Okay? Der Stein, a pedra. Diese Tiere sind versteinert. Esses animais estão fossilizados. Né? Então aqui, der Stein, a pedra. Então versteinert, fossilizado. Né? Virou pedra. Né? Essa é a ideia. Das Silber, a prata. Ich versilbere den Teller. Eu prateio o prato. Okay? Essa é a ideia, né? Tem aqui a palavra silber dentro desse verbo. Então quer dizer, né? Eu prateio, né? Eu aplico prato nesse prato. Okay? Essa é a ideia. Das Glas, o vidro. Wir verglasen den Eingang. Nós envidraçamos a entrada. Né? Essa é a ideia. Então também podemos usar esse prefixo assim. Ou também podemos usar para descrever o ato para fazer algo, uma transformação. Por exemplo, der Film, o filme. Então agora tem o verbo wir verfilmen das Buch. Nós fazemos um filme do livro. Né? Essa é a ideia. Né? A palavra film tem aqui dentro do verbo. Então é a ideia, nós fazemos um filme do livro. Né? Também podemos usar assim. Ou der Sklave, o escravo. Okay?
Sie versklaven das Volk. Eles escravizam o povo. Ok? Essa é a ideia. Também podemos usar para alguma coisa se torna substantivo, algo preenche como substantivo. Parece complicado, mas não é. A gente tem aqui der Sumpf, o brejo, ok? Der See versumpft, o lago, a breja. Essa é a ideia. Tem aqui Sumpf, no meio do verbo aqui. Der Trottel, a babaca. Vertrottelt langsam. Ele está ficando gaga lentamente. Der Weise, órfão. Sie verwaiste mit 10 Jahren. Ela ficou órfã com 10 anos. Okay? Die Stadt, die Städte, a cidade, as cidades. Die Bevölkerung verstädtert langsam. A população está se urbanizando, está virando uma cidade. Essa é a ideia desse verbo. Der Sand, a areia. Der See versandet langsam. O lago está assoreando lentamente. Mais um. Der Staub, a poeira. Die Bücher verstauben langsam. Os livros estão se emporeando lentamente. Aqui, mais um uso desse prefixo fer. E tem mais. Para uma ação defeituosa. O prefixo indica um erro, uma ação defeituosa. Por exemplo, ich spreche, eu falo. Ich verspreche mich. Eu troco as palavras ou eu falo errado. Claro que vira reflexivo, como fer na frente, já a gente indica uma ação defeituosa. Ich schreibe, eu escrevo. Ich verschreibe mich, eu escrevo errado. Okay? Também reflexivo aqui. Ich laufe, eu corro. Ich verlaufe mich, eu me perco. Também reflexivo e também indicamos uma ação defeituosa. Ich wähle eine Nummer, eu disco um número. Ich verwähle mich, eu disco errado. Okay? Essa é a ideia. Também podemos usar para um deslocamento ou mudança de objetos. Por exemplo, schieben, empurrar. Ich schiebe den Kinderwagen. Eu empurro o carrinho de bebê. Okay? Então agora vamos mudar aqui o verbo. Vamos colocar fer para frente. E a gente tem verschieben. Mover ou deslocar. Ich verschiebe den Schrank. Eu desloco o armário. Ele já estava num lugar, eu coloco no outro. Okay? Essa é a ideia também desse verbo. Próximo. Setzen é colocar ou sentar. Wir setzen die Mauer. Nós erguemos o muro. Okay? Wir versetzen die Mauer. Nós deslocamos o muro. Usamos aqui o prefixo fer e já muda o sentido do verbo na ideia de deslocar alguma coisa. Okay? Mais um. Kleiden, vestir. Ich kleide mich. Eu me visto. Verkleiden, com prefixo agora, é fantasiar. Ich verkleide mich. Eu me fantasio. Okay? Essa é a ideia. Mais um. Legen, colocar. Ich lege das Buch auf den Tisch. Eu coloco o livro sobre a mesa. Agora, o verbo verlegen, a adiar. Wir verlegen den Termin. Nós adiamos o compromisso. Okay? A ideia, já foi colocado para a letra, a gente coloca no outro lugar. Okay? Bom, esse prefixo também pode indicar uma ideia de ligação ou conexão. Por exemplo, binden é amarrar. Okay? Ich binde mir die Schuhe. Eu amarro os meus sapatos. Okay? E verbinden é conectar. Ich verbinde die Fragen mit den Antworten. Eu conecto as perguntas às respostas. Um lado tem as perguntas, outras respostas. Eu faço a conexão. O verbo verbinden. Okay? Próximo. Wachsen é crescer. Die Pflanzen wachsen. As plantas crescem. Okay? Agora, o verbo verwachsen é crescer juntamente com. Okay? Por exemplo, die Pflanzen verwachsen mit den Pilzen. Okay? As plantas crescem junto com os cogumelos. Então, fazem aqui uma conexão entre si, alguma coisa. Então, usamos o verbo verwachsen. Okay? Knüpfen. Okay? Atar ou tramar. Ich knüpfe einen Teppich. Eu tramo um tapete. Okay? Agora, o verbo verknüpfen é conectar. Ich verknüpfe zwei Ideen. Eu conecto duas ideias. Essa é a ideia. Essa é a ideia, Also, tramo as ideias, meio metafórico. Um com o outro. Então, conectar. Essa é a ideia. Mais uma ideia desse prefixo. Okay? O verbo base tem uma ideia de local e o prefixo adiciona uma ideia de fora. Okay?
Por exemplo, drängen é forçar. Ich dränge dich in die Ecke. Eu te forço para o canto. Verdrängen é reprimir ou suplantar. Okay? Ich verdränge dich. Eu te reprimo. Essa é a ideia também desse prefixo. Mais um. Weisen, mostrar. Ich weise dir den Weg. Eu te mostro o caminho. E verweisen é expulsar. Ich verweise dich. Eu te expulso. Essa é a ideia. Mais um. Schleppen, arrastar. Sie schleppen die Koffer. Eles arrastam as malas. Verschleppen é raptar. Okay? Sie verschleppen das Mädchen. Eles raptam a garota. Essa é a ideia, né? A ideia de arrastar fora, né? Essa é a ideia como esse prefixo funciona. Bom, mais um, ok? Um relacionamento de vários objetos entre si. Mischen, ok? É misturar, mexer. Ich mische den Zement. Eu mexo o cimento. Vermischen é misturar ou mesclar, ok? Ich vermische die Eier und die Sahne. Eu misturo os ovos e o creme de leite, ok? Mais um exemplo. Quirlen. Mais um exemplo. Quirlen. Centrifugar ou bater. Das Wasser quirlt. A água centrifuga. Verquirlen. Bater com batidor de espuma. Okay? Ich verquirle das Ei in der Suppe. Eu bato o ovo na sopa. Essa é a ideia. Mais um. Sammeln. Colecionar. Ich sammle Bücher. Eu coleciono livros. Versammeln é reunir-se. Hier versammeln sich Leute. Aqui se reúnem muitas pessoas. Okay? E tem mais um. O modo como o tempo está sendo passado. Ich telefoniere. Eu telefono. Ich vertelefoniere das komplette Wochenende. Eu passo o fim de semana inteiro telefonando. Uso o verbo telefonieren, coloca ver e já tem a ideia de passar o tempo telefonando. Okay? E muitas vezes você simplesmente pode criar o seu próprio verbo aqui. Okay? Por exemplo, aqui. Ich segle. Eu navego. Okay? Ich versegle den Tag. Eu passo o dia navegando. Você não vai encontrar esse versegle em nenhum dicionário, mas você pode criar sim sua própria palavra. Okay? Já o alemão vai entender, você passa o dia navegando. Okay? Essa é a ideia. Ich paddle. Eu remo. Ich verpaddle den Nachmittag. Eu passo a tarde remando. Essa é a ideia. E por último, tem alguns verbos idiomáticos que não cabem em nenhuma categoria. Por exemplo, ich verleumde dich, okay? Eu te difamo. Ou ich verliere immer. Eu sempre perco. Bom, esses verbos aqui não cabem em nenhuma categoria que eu mencionei antes. E claro, tem bem mais verbos com esse prefixo. Só foram alguns que eu demonstrei. Mas essa é a ideia. Então você sabe agora, tem esses usos, ok? E a próxima vez, quando você estiver lendo alguma coisa, você vai lembrar, vai pensar onde poderia encaixar esse verbo, ok? Espero que tenha esclarecido suas dúvidas. Muito obrigado por ter assistido e tchau, tchau.